Fazer uma breve recapitulação daquilo que nós falamos pela manhã, até porque entendo que alguns dos nossos irmãos e espectadores na parte da noite não puderam estar conosco pela manhã e, respeitosamente, eu farei da minha introdução um resumo daquilo que nós ensinamos pela manhã. Como viver em santidade? Lembrando que santo está no céu, não tem ninguém santo na terra. A propósito, eu fiz uma leitura de Russell Shedd hoje na parte da tarde, um pedacinho de um trecho que ele fala, um presbiteriano, que ele fala que os anjos desejam, há um desejo implícito na natureza angelical de culto, de prestar culto, porque o que eles fazem no céu não é culto. Vou repetir, os anjos desejam, estudando angiologia, Russell Shedd declara que eles desejavam fazer culto. É óbvio que existe toda uma teologia baseada nisso, textos bíblicos, para ele fazer essa afirmação. E aí, ele conclui dizendo o seguinte: a natureza de culto, ela é humana. O que nós fazemos aqui é humano, por isso que não cabe os anjos. Aí você vai ver Paulo dizendo que nós não deveríamos fazer culto para quem? Para os anjos. Porque é de natureza humana, nós queremos transferir a santidade para o santo, o que nós chamamos disso de sacro. O que é sacro? Obrigado, amado irmão. É a transferência do santo para alguma coisa, e chamamos de sagrado. A propósito, quero lembrar os irmãos, por exemplo, que a Santa Ceia não é santa, porque se eu consagro a ceia, eu estou dando poder a ela que ela não tem. Ela não tem poder de salvar, ela não tem poder de fazer absolutamente nada. Ela é apenas um memorial. O pão continua pão e o vinho continua vinho. Mas tem gente que separa, ele sacramenta. Daí as igrejas católicas colocam uma série de regras para que você tenha condições de comer o pão. Não há nem distribuição de vinho lá. O vinho é algo sacerdotal, único, exclusivamente tomado pelo padre. Eu estou tentando explicar para você essa transferência do sagrado, que isso torna-se muito comum quando nós não conseguimos entender o conceito. E aí nós buscamos no culto o sagrado. Quando estamos em culto, nós não buscamos o sagrado, nós buscamos o que é santo. Por quê? O que é sagrado foi a transferência do que é santo para alguma coisa. E nós vimos que Deus não gosta de idolatria. Pastor, não deixa as crianças subir no altar não, porque aí é santo. Não tem santo, nada santo. Pastor, posso tomar tua água? Sobrou? Pode, você pode pegar as bactérias que tem na minha boca. Só isso. Mais nada. Não tem nada santo aqui. Porque santo está no céu. Agora, aqui nós temos pessoas buscando viver em santidade. E é esta santidade que requer de nós alguns elementos. Elementos esses que nós falamos pela manhã e queremos repetir de maneira bem rápida. Renovação da mente é um elemento de quem quer viver em santidade. Mudar a maneira de pensar em todos os aspectos. Andar no Espírito, Gálatas 5,16. Andar no Espírito quer dizer dar ênfase prioritariamente ao Espírito Santo. Eu de tarde, além do texto que eu tive a oportunidade de ler, eu li uma outra doutrina baseada no Espírito Santo. Tem uma frase que eu acho interessante e preciso citar aos irmãos. O Espírito Santo é Deus. Você sabia disso? Quantos sabiam disso? Isso. Uma outra característica do Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Deus e é uma pessoa. Agora se coloque no lugar do Espírito Santo. Chora, entristece,
tem vontade própria. E aí nós recebemos autorização de Deus, através de Jesus, para sermos batizados com o Espírito Santo. Você precisa entender isso. O foco da importância da igreja ser uma igreja espiritual é porque através dessa relação com o Espírito Santo é que nós demonstramos a santidade. Por isso que é o Espírito Santo. Pergunto, só para que os irmãos pensem, façam isso como exercício. Se eu tenho um espírito natural, o espírito da carne, eu consigo viver em santidade? Vou repetir, se eu não tiver o Espírito Santo, se eu não tiver Jesus na minha vida, eu consigo viver em santidade? Não. Olha como que é interessante. O que Jesus nos apresenta é que a igreja tem o Espírito que é dele, que está em Deus, agora em mim. Não é legal isso? O Espírito que estava nele, dando a ele todo o conhecimento, todo o discernimento, todo o poder e autoridade, quando ele morre e ressuscita, ele fala: não, vocês não vão ficar sozinhos não. Agora eu vou ceder isso a você, eu vou doar isso para você. Você tem de mim autorização de ter o Espírito Santo. Eu preciso que você permita a sua consciência trabalhar um pouquinho agora. Porque se nós ficarmos no santo, no profano, no sagrado, na doutrina, nós não vamos produzir experiências pessoais com o Espírito Santo. Porque entre a teoria e a prática, o Espírito Santo, ele cabe em cada um do jeito que você é. Ele não cabe em mim do mesmo jeito que cabe em você. Ele toma a tua forma para tratar individualmente de cada um. Posso garantir aos irmãos que o remédio que Deus usa comigo nem sempre vai funcionar com você. E tenho consciência de que o remédio que Deus usa com você nem sempre vai funcionar comigo. Abra, por favor, em Salmo capítulo 51, Salmo 51, versículo 11. Agora, como que Deus age de maneira universal quando Ele cede à igreja o Espírito Santo? Aí, eu separei 7 coisas, não vou me ater muito ao texto, mas vou ter que falar um pouquinho de cada uma dessas coisas, para que o tempo nos permita falar das 7 coisas essa noite. Volto à pergunta. Para que Deus produza algo, uma experiência diferente em mim, eu preciso entender o que Ele pode produzir. Já sei que é uma pessoa, já sei que Ele é Deus, então é ilimitado a ação dEle na minha vida. Não há limite para o Espírito Santo na vida da igreja. Não há quem possa impedir. Se você pensa que Satanás impede a ação do Espírito Santo no meio dos crentes, isso é uma loucura da igreja. Não pode. Até porque todas as vezes que há alguma manifestação espiritual maligna, o Espírito Santo dá poder e autoridade para que alguém, em nome de Jesus, expulse aquilo que é mal, aquilo que é do diabo no meio da igreja. Você crê nisso? Crê? É bíblico, não é bíblico? Ou está no manual do pastor Carlos Eufrásio da Cruz? É bíblico. Isso é bíblico. Salmo 51, 11. Por favor, não me lances fora da tua presença. Leia comigo. E nem me retires o teu Santo Espírito. O que Davi está falando? Senhor, eu quero estar sensível à tua presença.
E quando eu não sentir a tua presença, eu quero sentir que eu não estou sentindo a tua presença. Olha que coisa tremenda. Se o pecado te leva para longe de Deus, quando você estiver em pecado, o Espírito Santo faz você sentir que você está longe de quem? De Deus. Se o pecado te suja, te ensurdece, ensurdecer quer dizer, você sabe que poderia estar ouvindo o Senhor, mas a lama do pecado tampa o seu ouvido. O que o Espírito Santo faz? Desobstrui, tira aquilo que está tampando o teu ouvido para que você possa ouvir a mensagem, ouvir o chamado do Senhor, ouvir a voz de Deus e voltar para Deus. Se o pecado te cega, o Espírito Santo automaticamente, isso é natural, tá, queridos? A primeira coisa que o Espírito de Deus faz na vida de alguém que é pecador, quando quer receber Jesus, ele tira dos olhos as escamas. Aquilo que fazia ele não enxergar Deus, não ver Deus, não buscar o caminho de Deus, automaticamente, essas escamas caem para que ele possa ver o caminho que é Jesus e poder andar com quem? Com Jesus. Aplica para a tua vida. Você tem estado sensível ao Espírito Santo? Segunda coisa, Mateus 7,16. Mateus 7,16. Aleluia. Mateus 7,16. Vamos juntos, por gentileza? Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por causa, perdoa-me, por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Frutos espirituais. Você precisa produzir frutos espirituais. Provérbios 29:1. Provérbios 29:1. Por favor, amada igreja. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído sem que haja o quê? Remédio. Coração sensível à correção. Irmão, eu preciso parar aqui um pouquinho, porque quando se trata de correção, nós lembramos logo de pai. No próximo domingo, segundo domingo de agosto, é dia dos pais. Será um belíssimo culto, eu tenho certeza disso. Convido você ao sair daqui e almoçar com seu pai, se ele estiver vivo, almoçar com seu pai, se você estiver perto, almoçar com seu pai, mas venha no culto, venha participar do culto. Mas a principal parábola na Bíblia a respeito de pai fala de um filho estranho. Você já imagina qual é a parábola? Parábola do filho estranho. Para mim aquele menino era um menino estranho. E por que considero aquela parábola a parábola de um menino estranho? Primeiro que pelas características do fim daquela história, aquele pai amava absurdamente aquele menino. Com certeza, mais novo, ele aprontou algumas boas. A Bíblia não fala. Isso penso eu como pai. Se tem boi no pasto daquele pai, muitas vezes aquele menino, em vez de juntar os bois, tocava os bois. Por brincadeira. Se tinha trigo, ao invés de separar o trigo da palha, ele juntava tudo. Por brincadeira. Eu vejo assim, um menino bem arteiro, aquele menino que
não era muito bom. Muito bom por quê? Porque numa determinada idade, considerada madura, ele chama o seu pai e fala uma coisa para o pai: pai, eu quero a parte que me cabe. Olha que coisa interessante nessa história. A parte que cabia a ele era menor do que a parte que ele tinha se ele permanecesse em casa. Concordam comigo? Concordam? O pai teria que dividir entre ele e a esposa 50%. Entre os filhos, eram 2 pelo menos citados, os outros 50%. Então ele iria ficar com 1/4 de tudo que o pai já dava a ele. Ele não era muito bom. Obviamente, pegou a parte que cabia e foi embora para uma terra, a Bíblia diz bem claro, bem longe. E o fato dele ter ido para uma terra bem longe, entre a saída da casa, imagino eu, ele foi tendo que dissolver o patrimônio, gastar aquele patrimônio, até chegar numa terra bem longe. Quando percebeu que já não tinha mais nada para gastar, ele lembrou de uma coisa: na casa do meu pai tem empregados. Em algumas versões, como disse o pastor Luiz, que gosta de algumas versões, e são versões que realmente traduzem um sentimento literário ainda maior do que o que você está lendo, naquilo que você está lendo. Jornaleiros, pessoas comprometidas com o trabalho o dia inteiro. Mas na casa do pai tinha o que comer, o que vestir, segurança. E aí ele cai em si. Ele coloca um sentimento no coração: vou fazer o quê? Vou voltar para a casa do meu pai. Eu penso que aquele pai tinha 3 sentimentos, assim como você pode estar tendo agora com o seu sentimento. Baseado nesse texto: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Coração que não gosta de ser corrigido. Aquele jovem chega depois de uma jornada, e ali nós vemos vários episódios, né? Eu acho interessante que a Bíblia fala que ele chega num lugar, chega no outro, e vai batendo numa porta. Provavelmente ele veio batendo na porta daqueles amigos que ele gastou o dinheiro todo. Provavelmente, penso que ele voltou na casa do Manuel e falou assim: ô Manuel, hoje eu estou precisando da tua ajuda. Quem é você? Não te lembro, não lembro mais de você. Ah, Manuel, mas eu te ajudei, mas eu não lembro de você. E ele começou a ver que tudo aquilo que ele achava que era, não era. Mas ele volta para a casa do pai, e o pai está com 3 sentimentos. Primeiro sentimento do pai: quando é que meu filho vai voltar? Porque a palavra de Deus diz que aquele pai ficava todos os dias à beira do caminho, esperando o filho voltar. Você já esperou alguma coisa de alguém? Esperou por quanto tempo? E qual foi o segundo sentimento que eu descobri naquele homem tão bom? Aquele pai não tinha arrependimento de ter ensinado e corrigido seu filho. Porque quando o pai ensina e corrige seu filho, ainda que ele ande e vá para muito longe, ele não esquece o caminho de volta para casa. Pior seria que se aquele menino não tivesse um pai que tivesse o amor ao ponto de ter lhe ensinado o caminho de ir e o caminho de voltar. Porque quando volta, tem remédio. Quando não volta, não tem remédio. Quantas vidas você conhece que saiu da presença de Deus e não voltaram? Não tem remédio. Não há ação no coração de uma pessoa que não quer o remédio de Deus. Mas a terceira coisa que eu vejo naquele pai, que provavelmente você possa identificar também na sua vida: o pai não estava se culpando das decisões daquele filho. Escolha, irmão. Deus não se culpa
das nossas escolhas, sendo elas boas ou ruins, Deus nos permite, como Pai, escolher dias bons ou dias ruins. E se as nossas escolhas forem boas, baseadas na sua palavra, se nós temos como princípio a obediência à palavra de Deus, e como filhos de Deus nós nos submetermos à correção que a palavra de Deus nos traz, certamente seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. Porém, você como filho, se você desobedece o seu pai, assim como no exemplo que acabei de dar, a possibilidade de você não ser bem-sucedido em nada na tua vida é muito grande. Em nada. O que aparentemente você poderia ter o sucesso para a sua casa, você vê ruína. O que aparentemente você poderia ver na sua vida acadêmica, você tem desgraça, desemprego. O que aparentemente você vê num negócio, e eu volto a falar disso, que é muito simples. Tem um rapaz de Nova Iguaçu que vende quentinha na Abelardo Bueno 3.330. Ele abre o carro e não é velho, é um Kicks branco. Kicks é um carro novo. E ele bota ali a quentinha e vende quentinha, R$15. Mas o homem abençoado, não é porque ele tem um Kicks branco novo, 2023, eu acho, o ano do carro, e nem porque ele vende quentinha, mas não, ele, todas as vezes que eu vou lá, e eu vou lá para comprar quentinha, porque é uma comida deliciosa, ele fala assim: oi pastor, hoje eu falei de Jesus para 8 pessoas. Ele vende a quentinha, e cada vez que ele vende a quentinha para alguém que ele sabe que não é de Jesus, o que ele fala? Do pão da vida, que é Jesus. Mora em Nova Iguaçu. Ele já falou: pastor, vamos lá na minha casa um dia tomar um café. E certamente deve ser uma casa simples, onde a sua esposa, seus filhos, seu cachorro, que é assim que é a composição da família daquele homem, sejam simples. Mas por que ele é bem sucedido? Porque em tudo fala do amor de Jesus. Estar sensível à correção te faz prosperar. Não precisa de uma teologia própria para prosperar. Se o teu coração for justo e for reto, você vai prosperar. Se houver justiça nas tuas mãos, se da medida que você julgar, você for julgado, você vai prosperar. Se você entender que o Espírito Santo pega uma vida que não dava absolutamente nada, sem nenhum tipo de folhinha, aleluia, e ele começa logo no tempo certo e na estação certa, começa a dar seu fruto, irmão, em tudo que você colocar as mãos, você vai abençoar. Por onde você passar, as pessoas saberão que você é uma pessoa abençoada por Deus. 4, Lucas 6, 26. Lucas 6, 26. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Eu acredito que você esteja muito preocupado com a sua vida hoje, porque você sabe que é muito fininho, tênue, muito fininho a linha entre a bênção e a maldição. O que pode ser estabelecido com o Espírito Santo, que é bênção, entendimento, sabedoria, inteligência. Agora na parte da tarde, antes do jogo, esqueci o jogo que estava passando, eu vi ali alguns meninos que eram gênios, meninos no Caldeirão do Hulk, é isso? E eles fazem perguntas de matemática, perguntas gerais, e pequenininhos, meninos pequenininhos fazendo contas astronômicas, e as pessoas aplaudindo porque eles tinham uma inteligência, superdotados, uma inteligência sobrenatural. E aí o Luciano fez uma declaração de uma estatística de que o Brasil tem aproximadamente mais de 3 milhões de crianças que são superdotadas, mas não tem espaço nas universidades. E um menino
de 8 anos fazendo mestrado em engenharia aeroespacial em São Paulo, na USP. E ao término da pergunta que ele fez para o menino, ele virou para um dos seus pais e falou assim: ele não é modesto não, né? Com quem disse, ou diria, tem muito orgulho ali, né? Era um orgulho que ele não precisava ter por ter tanta inteligência, né? Era mais ou menos essa a mensagem. Esse texto nos apela e nos faz perceber que todas as vezes que nós temos o Espírito Santo, nós somos diferentes. O fato de você ter o Espírito Santo, você é uma pessoa diferente, mas não é para a tua glória. Não pode ser para que você se torne mais importante do que Jesus. Não pode haver entre nós profetas que queiram competir entre si, com profecias humanas e recheadas de maldade, pelo simples fato de que o outro age ou não conforme aquilo que diz o Senhor, ou então o Senhor lhe manda dizer, ou num ato de revelação começa a contar de forma explícita a vida alheia. O Espírito Santo não é algo que lhe dê poder mágico. Cuidado com isso, que no Novo Testamento uma pessoa pede o Espírito Santo para os apóstolos, e na hora que ela vai receber o Espírito Santo, ela faz o quê? Morre. Simão, o mágico, o cara morre, porque o Espírito Santo não cabe num coração altivo, o Espírito Santo não cabe numa vida soberba, o Espírito Santo não cabe em um coração que quer ser maior do que Deus. Esta é a natureza da glória, a glória de Deus. O Espírito Santo faz você perceber o que Jesus ensina, que você precisa diminuir para que ele cresça. Você não precisa ser grande para que as pessoas vejam que você carrega a Bíblia debaixo do braço. Você precisa carregar a Bíblia no coração, para não pecar contra o Senhor. Se você transferir toda essa autoridade que o Espírito Santo dá à igreja para Deus, Deus vai se sentir super honrado, porque Ele vai saber que toda a honra e toda a glória é dele. Mas quando você guarda isso para você, você está cometendo adultério. Você está adulterando as coisas espirituais. Você está modificando a natureza da glória e absorvendo toda a responsabilidade disso. Porque no mundo espiritual, meu irmão, tem efeito e consequência. Haja o que houver, o Espírito Santo é uma pessoa e ele precisa que você o respeite como pessoa. Ele é santo, eu sou pecador, e ele escolheu morar na vida de um pecador, para que a glória de Deus pudesse ser vista através da igreja. Provérbios 9, 10. Provérbios capítulo 9, versículo 10. A igreja me ajude na leitura? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Irmão, isso me chama a atenção profundamente para a segunda parte do texto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vemos isso até em para-choque de caminhão. Eu já li essa frase. Mas a segunda parte, conhecer o santo é ter o quê? Entendimento. Quem tira a nossa vida dessa confusão cósmica, vou mudar a frase, quem tira da sua cabeça essa bipolaridade espiritual, ora você é de Deus e ora você não é, ora você faz o que Deus quer, ora você não quer, ora você quer orar.
quer ir ao monte, quer jejuar, fazer oração de joelho, passar a noite em claro, hora não quer. Olha, tem hora que você não quer nada. Tem hora que você acha que Deus é teu inimigo. Inclusive tem um livro chamado O Inimigo de Deus. Mas quando você tem entendimento do Espírito Santo na tua vida, irmão, a vida fica muito mais fácil. Esses dias eu procurei um doce na geladeira, não achei. Até porque lá em casa tem algumas pessoas que gostam de visitar a geladeira de forma noturna. Compreendem? Amém? Mas tinha uma manga. E eu imaginei assim, pastor Luiz, pastor Jorge e demais irmãos. Vou cortar um pedacinho dessa manga, porque ela provavelmente, eu apertei, identifiquei que ela estava madura e pensei que ela pudesse estar o quê? Doce. Doce. Irmão, a vida às vezes te aperta, os problemas te amassam, e vem alguém e tira um pedacinho de você e acha que você está como? Doce. Quero lembrar aos irmãos que todas as vezes que você passar por isso, em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, todas as vezes que você sentir que Deus está trabalhando na tua vida, e você está passando na luta, você está passando na prova, você está passando por uma porção de coisas, quando alguém se aproximar de você e tirar um pouquinho de você, vai sair mel, vai sair doce de você, porque é do Senhor. E aí eu cortei aquele pedaço, e sabe que existe algumas formas de comer manga, né? Eu faço assim. Tem gente que corta devagarinho, aquele triângulo, pega um pedacinho, né? Com toda a delicadeza. Irmão, na primeira passada eu vi que não estava o quê? Mas aí eu não podia jogar fora. Eu não iria jogar fora. E continuei comendo, eu falei, meu Deus do céu, está azedo. Só está com dor de doce, só está com cor de doce, só está molinho, parecendo que está doce, mas na hora que você vai ter a experiência, ela é o quê? Azeda. Aplica na tua vida, irmão. Se você não tem entendimento do que Deus está fazendo na tua vida, você está sentindo na tua vida o quê? Azeda. Mal-humorado, reclama de tudo, não consegue passar pela luta sem a alegria que Deus pode estar te dando, você está jogando essa alegria fora. Reclama, para de sonhar, que é o pior. Uma pessoa com a vida amarga, ela para de sonhar, ela para de querer produzir, ela para de desejar coisas boas. E outra coisa, uma pessoa de vida azeda, ela consegue azedar a vida de todo mundo. Pega um pouquinho de leite azedo e bota no tonel, aquele panelão grandão de leite bom. O que vai acontecer? Vai azedar. Mas quando o Espírito Santo está na tua vida, irmão, por mais que você esteja passando por todas essas guerras, porque no mundo a gente passa por muitas lutas, quando alguém pinga um pouquinho da tua vida na vida de alguém, você fala assim, eu não sei como que essa pessoa está passando por tanta luta, mas glorificando o nome do Senhor, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos. Ninguém está vendo, mas ele está vendo porque ele crê, ele está vendo porque ele sabe que é o Senhor, ele está vendo pela fé que o Senhor Deus está com ele. Isso é o Espírito Santo, ele te dá entendimento. 1 Coríntios 13:1. Sexta consideração, já estou terminando. 1 Coríntios 13:1. Igreja, me ajude. E ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, ou como o símbolo que retiro. A minha segurança em tudo que eu tenho falado até aqui
está baseado nisso. É o amor de Deus. Vamos recitar um versículo que talvez vocês já tenham recitado centenas de vezes na sua vida cristã. João 3,16. Toda a igreja, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele não diz assim, tenha vida eterna e não pereça. Ele diz primeiro assim, não pereça. O Espírito Santo nos faz entender que Jesus é a nossa segurança. Não perecer é não se perder, não perecer é não se estragar, não perecer é não morrer. Olha o que o Espírito Santo está te dando como entendimento. Se eu permanecer em você e você permanecer em mim, isso está lá no livro de João, vocês vão dar frutos. E ainda que você não dê fruto hoje, por qualquer que seja a razão, se permanecer em mim, você não vai perecer. Pode ser que você tenha sido acometido de uma praga e as suas raízes estejam fracas. Pode ser que o Evangelho já está na tua vida há muito tempo, mas não tem raiz. A praga comeu a raiz. Então, se o vento for muito forte, o que vai acontecer com você? Vai te arrancar do chão, vai quebrar você. Aí Deus manda só a brisa assim na tua vida. E o Espírito Santo te dá entendimento. Por outro lado, alguns têm raízes, mas olha para a árvore, ela está toda retorcida, seca, sem nenhuma folhinha, Aí para você, Deus sopra com mais força, para que os galhos secos e as folhas secas caiam, para que brote no tempo certo novos frutos, a partir da limpeza que Ele faz com esse vento na tua vida, meu irmão. Então Deus trata de maneira diferente. Ele tem técnicas espirituais para cuidar da vida humana. É o amor dele. Você precisa do amor de Deus. E quando você compreende o amor de Deus, 2 Timóteo 3,5. 2 Timóteo 3,5. É o último texto. Se você quiser a sequência dos textos, a Michele tem. Depois você pede, Michele, passa para mim. Todas as vezes, esse papel que ela faz aqui, eu mando para ela, está lá no celular dela. Caso você queira, para estudar em casa, para ler de novo, para ouvir, além do sermão que você tem no YouTube da igreja, você tem o texto. Tá bom, irmão? Você pode pedir ela que ela vai te passar. Não pode, Michele? Para quem desejar. Por favor. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. Não fique perto daquilo que não é do Senhor. Rejeite as coisas que não são espirituais. Feche os seus olhos. Você tem vontade de estar na presença de Deus, de ver a glória de Deus, de sentir o Espírito Santo na tua vida? E aí, em alguns lugares, as pessoas dizem assim, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Eu queria, da taverna, combinar com os irmãos, que existem pessoas que estão na igreja conscientemente, mas não tiveram ainda uma experiência espiritual com o Espírito Santo. E quem sabe, depois de uma explicação simples, você está sensível, teu coração está aberto, você quer frutificar,
Você não quer a glória de Deus, você quer que a glória esteja em você, mas você quer devolver essa glória para Ele. Você tem temor ao Senhor, você tem segurança na palavra que foi ensinada, que o que foi ensinado é da palavra de Deus. E você quer que Deus use técnicas espirituais na tua vida. Se você deseja isso, irmão, fique de pé, em nome de Jesus, e diga: pastor, eu quero experimentar coisas espirituais na minha vida. Fique de pé, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês que estão se colocando de pé. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a igreja. Peço ao Senhor para experimentar coisas espirituais, das quais, irmão, é inconfundível. O homem espiritual discerne, ele tem entendimento das coisas espirituais. Então peço ao Senhor para que Ele te dê essa oportunidade de ter uma vida sensível ao Espírito Santo de Deus. Pai querido, nós colocamos as nossas vidas, eu e os que ficaram em pé, os que te desejaram, os que estão, Senhor Deus, desejosos, ansiosos, sedentos de ter algo mais do Senhor. Nós nos colocamos nas tuas mãos, à tua disposição, para que o Senhor faça algo novo, algo diferente, algo que venha a nos convencer de que podemos viver e andar na tua presença. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje para tudo sempre. Amém.